Acha que no mercado de emprego, o moçambicano é satisfeito, tem um salário satisfatório naquilo que consegue gerir a cesta básica durante um mês? Não, Olhando na generalidade. na generalidade, nós não estamos bem. Ok. Nós, incluo eu, você, entre outras pessoas, não estamos bem. Excepto um grupo de pessoas Ok. que não está acima de 2.000 pessoas. Não são 2.000 pessoas que estão super satisfeitas no mercado de trabalho com salário. Ok. Nós, a maioria, não estamos bem. Ok. Ora, eu estava até a ver, em função dessa pergunta, se é que permite que eu continue a Continua. eu estava a ver, olha, o salário aprovado em 2019, que infelizmente não foi possível ser aprovado algum salário este ano, porque supostamente os patrões estão a receber influência do impacto negativo do coronavírus, né? Não conseguiram conversar salário. Ok. Onde eu consegui ver que, olha, há alguém que está a receber na sua conta, contando com os descontos, essa pessoa está a receber 4.390. Ok. 4.390 está a entrar no salário. Esse recebeu o salário. Trabalhou 30 dias. Foi entrar na conta e encontrou 4.390. E esse é chamado de empregado. Empregado. Trabalhador. Um indivíduo que geralmente às vezes luta com chapa e faz 2, 3 ligações para poder Não chegar. há dever de dúvida aí. Não há às vezes. Ok. É o que ele faz. É o que esse cidadão faz. Ok. Repara o sofrimento. Aqui, cadê a igualdade? Ok. Esse assunto de equidade não está bom. Sim. Tem que ser igualdade aqui. Eu estava até a apreciar um outro salário, né? De alguém que tem na sua conta como base 81. Então, eu consegui ver que aqui há um sofrimento. Não, esses de 80 não são os ditos homens da guerra, porque Moçambique tem aquela influência, tipo, nós passamos da guerra, temos dever de usufruir o bom do melhor. Vocês que não são da guerra podem não ter nada a ver com essa faceta, não. Não, infelizmente, aqui não se trata necessariamente disso. Ok. Se fosse, talvez íamos tentar dizer, ok, é necessário que haja nova guerra para nós também, depois da guerra, estarmos bem financeiramente. Mas, infelizmente, aqui não. É um caso de nós, trabalhadores, baixa renda. Ok. Mas, Rafcosa, tomando em conta que em 2018 o Estado decretou o aumento salarial para a classe social, acho que foi 260 meticais. E em 2019 acrescentou 200 meticais. E em 2020 não acrescentou nada. Acrescentou zero. Ok. Acrescentou. Informaticamente é possível acrescentar zero. Colocou ali, disse no seu salário, mais zero. Mais zero. Usando a fórmula na programação. matemática, Ok. Acha que esse aumento de 200 meticais, tomando em conta que só em duas ligações de transporte acaba, só em um dia, acha que reflete mesmo na generalidade, no dia a dia? Geralmente isso cria frustração. Ok. Há casos que você diz, estou acostumado a andar numa linha, Ok. e alguém só foi colocar sua subida. Ok. Porque quando o Estado ou o governo aumenta 200 meticais, outros serviços públicos aumentam dizendo, olha, você vai acrescentar salário. Então, vão aumentar 500 Vão meticais. aumentar em como se esse 200 fosse somente só para aquele serviço. Ok. Aquele serviço que antes trabalhava consigo a 200 meticais. Está aí a dizer, ok, eu nos meus serviços, porque o custo aumentou, não sei quanto, até o governo viu, aumentou o salário. Está a aumentar 150 meticais. Agora, tomando em conta esse, eu não sei qual é que ronda o salário base, sem subsídios para a polícia, para a área de militares e segurança pública. Será que isso não cria frustração na nossa polícia? A nossa polícia está ainda obcecada. Ok. Obsessão em que reside? Trabalha com ordens. Ok. Supostamente jurou na bandeira que faça sol, faça chuva, com pouco dinheiro ou fique sem ou dinheiro. não, sem salário, eu vou trabalhar. Ok.
Mas outros países, como Brasil, Estados Unidos, eu já vi, França, onde a polícia via o motivo de paralisação de uma atividade pelo salário. A polícia entrava. Entende, né? Significa que aquele polícia também sente a dor do irmão. A diferença é que usou roupa. Isso quer dizer que num caso de greve Exato. em Moçambique, num caso de greve em Moçambique, a polícia se esconde. Não se esconde, vem te bater. Não se esconde, vem te bater. Dizer está fazendo o que na rua. Enquanto o mesmo sofre as mesmas consequências. Ele também é vítima. Okay. Se não estamos em erro, o salário base do polícia, que aqueles que eles chamam de guarda, está sensivelmente de 6.800 a 8.800. Não passa. Vocês que estão nos acompanhando, não passa. Acho que certamente existe um polícia aí, existe um militar. Gostaríamos de saber, comente aí, diga. Se estivermos errados. Se estivermos errados, qual é o salário base de um polícia? Gostaríamos de ver. Qual é o salário base de um militar? Comente aí se você é um militar, você é um polícia e sabe de alguma coisa. Comente aí, deixe seu ponto de vista. Ashraf Costa, acha que isso não traz frustração na camada, na sociedade em geral? Traz, sim senhora, não há como não trazer. Pior por esse tipo de equidade que nós temos. Okay. Não há como não trazer. Eu até estava a fazer um cálculo arbitrário, que há salários que são capazes de pagar, por exemplo, para a agricultura, caça e caça florestal e silvicultura, que é o setor que está a receber hoje, que estamos a conversar, 4.390 como salário base. Há quem pode pagar esse salário? 18 pessoas sozinho. Mas será que haverá um espírito, haverá vontade, haverá coragem, fome de lutar em produzir com esses salários? A vontade nunca existiu, mas o que acontece é: existem sempre pessoas para intimidar para com que você trabalhe, senão vai te mandar embora. Okay. Tá entendendo? Okay. Não porque você trabalha porque está gostando daquilo que está acontecendo, mas por sua vez tem medo de ir ficar em casa desempregado. Okay. E isso te faz você trabalhar. Motivo: as máquinas já variam sempre, sabotagem. Só que as entidades que são pagadoras, as direções, entre outros sítios, eles não conseguem avaliar isso. Que o incentivo proporciona que alguém tenha moral de cuidar do seu equipamento de trabalho. Há dias atrás conversamos com um chopelista, lembra? Exatamente. Os chopelistas normalmente são dados um chopela, entre aspas, que daqui em 2 anos o chopela vai ser seu. Vai ser seu. A partir daí o chopelista ele vai ter a coragem, a fome, a força de cuidar daquela chopela. Ele faz um exercício de cuidar. Ele não pode entrar onde tem lama, não pode entrar onde tem perigo. Porque o que acontece com o chopelista é que ele tem uma tarifa semanal que tem que dar ao dono do chopela. 2 anos depois, esse chopela, meu amigo, é seu. Ele tem que cuidar. Não porque as empresas têm que andar a oferecer máquina aos trabalhadores, mas o incentivo. Os prêmios, dar um bom salário produtor, agricultor, aquele que produz arroz para a nossa alimentação. No vídeo passado, na conversa passada, falamos do experiência. Isso não tem nada a ver com aqui não, aqui não. Aqui não. Não tem nada a ver com experiência. Para você mudar aqui, tem que entrar naquele grupo de agente, né? De agente funcionário do Estado específico ou especial. Deixa entrar num outro grupo. Aqui é tarifa. Você entrou, meu amigo, nosso salário base que temos aqui, para o seu nível, é este.